Sul. E quando eu estava estudando no Rio Grande do Sul, na Faculdade de Teologia da nossa igreja, na época eu decidi fazer um estágio junto com uma missão universitária, chamava Aliança Bíblica Universitária, chama Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e eu comecei esse estágio faz muitos anos, muitas décadas, julho de 72. A primeira coisa que eu fui fazer nesse estágio foi participar de um curso de férias da Aliança Bíblica Universitária do Brasil em Rio Bonito, e aqui perto, né? É bem perto, né? Eu, de fato, né, o Rio não tem sido assim um lugar que eu tenho vindo muitas vezes. Aí quando estavam trazendo a gente do aeroporto para São Gonçalo, de repente eu vi a placa, né, Rio Bonito. Disse, nossa, mas veja, não é simplesmente lembrar de Rio Bonito, foi lá onde eu conheci a Cileda. A Cileda está aí com a gente, né? Essa velhinha aí na frente, né, que está sentada aí, a velhinha, a Cileda. A Cileda é maranhense, né? Então, você vê, a Cileda é maranhense, eu vinha do Rio Grande do Sul, a Cileda veio de São Luís do Maranhão, né, de ônibus, e a gente veio se encontrar nesse curso para estudantes universitários, aprendendo das coisas da Bíblia e como alcançar universitários. E foi aí que a gente se conheceu, né? A gente hoje vai fazer 42 anos de casado. Então, vir para esse lugar e olhar na placa Rio Bonito traz memórias para a gente, né? Memórias antigas. E eu queria dizer para vocês que quanto mais velho, tanto mais a gente precisa de memórias, né? E por isso que o danado Alzheimer é um risco enorme para a gente, né? A gente precisa muito da memória. E a memória, a gente é a nossa memória, né? Então, estar aqui nesse lugar, estar perto do Rio Bonito, estar junto com a Cileda. Muitas vezes na minha vida eu viajei muitas vezes eu viajei muito sozinho, né? E a Cileda em casa, a Cileda fazendo traduções, mas também com os meninos. A gente tem 4 filhos. Mas eu queria lembrar para você, de 62, foi quando a Cileda me conheceu, nunca mais largou de mim, né? Ficou esse período todo buscando, até que ao final eu tive que viajar 55 horas para me casar lá no Maranhão. Não é fácil essa vida, não. Então, Cileda, seja bem-vinda a esse lugar perto de Rio Bonito. Tá vendo? Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo. Então, gente, a gente queria, durante 3 noites, falar um pouco sobre liderança, né? E a vida que eu botei como título, a liderança no modelo de Jesus. Vocês que acompanharam o programa, de repente sabem, né, que hoje à noite devia estar aqui o Maurício Cunha, que é alguém bem mais novo, mas ele não pôde vir. Então eu já estava por aqui na região mesmo, né, e o Edivaldo me trouxe um dia mais cedo, e a gente vai caminhar com vocês sobre 3 noites falando sobre liderança. O tema do Maurício tinha a ver mais com planejamento, né? E eu vou encaixar alguma coisa de planejamento, só que não começo com isso hoje à noite, não é? Fazem umas 2 semanas, eu acho, que morreu um homem chamado Eugene Peterson. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Tem vários livros já traduzidos para o português dele, Eugene Peterson. Ele morreu, foi um homem já com mais de 80 anos, e ele foi um pastor, ele foi um plantador de igreja nos Estados Unidos, presbiteriano, e foi um homem que escreveu muito. Depois se tornou também professor num colégio no Canadá, mas pelos primeiros 20 anos do ministério dele, ele esteve numa igreja local nos Estados Unidos, num lugar chamado Montana. Ele traduziu a Bíblia já estava traduzida, né? Mas se você conhece uma Bíblia que é uma Bíblia numa linguagem assim muito atual, chama A Mensagem,
tem em português, né, a mensagem, ele traduziu ele traduziu de novo, e ele fala que ele começou a traduzir porque ele queria que as pessoas da comunidade dele pudessem se encantar pela Bíblia e pudessem receber a Bíblia numa linguagem que elas dissessem: nossa, parece a nossa linguagem. Ele começou a traduzir os Salmos. E aí ele começou a traduzir os Salmos, e foi traduzindo os Salmos, e foi lendo para a igreja, e a igreja foi gostando, e aí de repente ele foi traduzindo, traduziu toda a Bíblia de novo, e chama A Mensagem. Tem um último livro dele, e nesse último livro dele, ele escreveu mais de 30 livros, é muita coisa, né? Alguém que, para se ler, para mim, tem sido um homem assim de muita influência, porque ele me ministra muito, é um dos meus mentores, é alguém que eu gosto de ler, eu preciso ler, e ele me ajuda a olhar coisas que eu não vi nas Escrituras. Ele é muito um homem da Bíblia, né? Ele é um homem da Bíblia. Então ele fala nesse último livro dele, ele queria juntar, né, 30 livros, muita coisa, né? Muitos anos de ministério, pastor, professor de seminário, pastor por muitos anos. Então ele queria, nesse último livro dele, que ele disse: olha, esse é o meu último livro, eu queria juntar. Sabe quando você junta assim, né? Eu queria juntar aquilo que eu quis transmitir, que eu aprendi e que eu quis transmitir durante toda a minha vida. E então esse livro fala sobre, ele diz: então eu fui em busca de um conceito, de uma palavra, de alguma coisa que me ajudasse a resumir tudo que eu queria transmitir no decorrer de toda a minha vida. Eu queria colocar numa palavra, e eu busquei essa palavra. Qual foi essa palavra, né? Como que eu chego a essa palavra? E a palavra que em português, né, ele diz: eu cheguei à palavra congruência. Congruência, que em inglês, de repente em português é congruência. Não é uma palavra que você usa, né, para ir no self-service, né? Assim, de repente não é uma palavra do nosso vocabulário. Eu mesmo acho que nunca usei muito essa palavra congruência. Na próxima coluna minha da revista Ultimato, se você conhece, eu escrevi justamente sobre isso. O que é a congruência? A congruência é como quando você chega em Curitiba, tem um negócio que eu esqueci a palavra agora. Tem as rotatórias. Como é que chama aqui? É rotatória também? Rotatória. E na rotatória muitas vezes são várias ruas que chegam na rotatória, né? E a rotatória distribui. O que é a congruência? São as várias ruas chegando na rotatória. Congruência é você chegar junto, você conseguir juntar as peças, né? A congruência é isso, é quando aquilo que você diz, aquilo que você faz e aquilo que você sabe chegam juntos, não é? Quando aquilo que você crê e aquilo que você vive é uma coisa só. Quando aquilo que você escuta no domingo e quando aquilo que você vive no decorrer da semana se encaixam, congruência. Então ele disse: é isso que eu quero, é essa palavra. E de fato o livro dele é escrito a partir disso. Eu já comprei esse livro, estou né, lendo pedaço a pedaço desse livro sobre a congruência. Essa palavra para o Eugene Peterson, para quem acompanha ele por anos, e ele tem um livro que fala sobre a história dele como pastor, que lê ele por anos, né,
diz: nossa, essa palavra tem a cara do Eugene Peterson. Por quê? Porque ele de fato foi um homem que procurou viver aquilo que ele pregou e pregar aquilo que ele vivia e tentar juntar as coisas, né, na vida dele, para que a gente tivesse, para que a gente chegasse na rotatória. Tem uma história dele que ele diz assim: um dia ele disse, eu estava na igreja, o meu filho já tinha um filho adulto, veio me visitar, e aí nós fomos para a igreja. E ele disse, depois quando nós voltamos para casa, eu perguntei para o meu filho: e daí, como é que foi? Né? E o meu filho disse para mim: você pregou o teu sermão? Aí ele disse: eu fiquei com aquilo encucado, né? Você pregou o teu sermão? O que quer dizer isso? Que eu falo sempre a mesma coisa? Ele disse que ficou com isso, né? Aí disse que um tempo depois o filho dele, um domingo, ligou, né? Liga para casa, fala com o pai, diz: o que você fez hoje? Aí o filho disse: eu fui numa igreja, tá? E como foi? Aí ele disse assim, aí o meu filho disse para mim: o pastor ainda não achou o sermão dele. O pastor ainda não achou o sermão dele. Aí ele disse: então eu entendi o que o meu filho quis dizer, que a congruência é o sermão da vida, é aquilo que você diz: olha, isso aqui é o nervo central, isso aqui é de fato o que eu quero, o que eu preciso, isso de fato é aquilo que Deus quer para a minha vida, que é aquilo que eu sei, que é aquilo que eu digo e aquilo que eu faço sejam uma coisa, e uma coisa por inteiro. Congruência é a palavra de Eugene Peterson. Qual é a tua palavra? Você sabe qual é a tua palavra? Se você tivesse que buscar uma palavra e dizer com essa uma palavra aquilo que você mais quer, aquilo que você mais sonha na vida, qual seria essa palavra? Qual seria essa palavra? Quem sabe a palavra seria relevância. Hoje, de fato, né, eu ando um pouco por aí, né, por diferentes igrejas, e essa luta toda para nós sermos igrejas relevantes é uma das palavras-chave de hoje, né? Visibilidade, quem sabe seja uma outra palavra, né? Visibilidade, eu quero visibilidade, né? Para ser reconhecido. Outra palavra hoje da nossa época é impacto. Nós precisamos ter uma igreja que tenha impacto. Ou quem sabe até você diria: não, o nosso negócio é curtida, é isso? Curtida, né? Aquilo que você, de alguma forma, o vídeo, aquilo que você escreve, né? Põe hoje eu pus um negócio e eu tive tantas, é isso que fala? Tantas curtidas. Então, o teu objetivo é curtidas. Qual é a tua palavra? Acho que não é muito fácil a gente chegar a isso, né? Se eu dissesse para você, se eu perguntasse para você me dizer: me dá aí uma palavra, aquilo que é o centro do teu ser, do teu coração, né? Porque a gente vive num contexto muito disperso, né? Eu, olhando para a minha própria vida, eu diria que eu já tive muitas palavras, porque eu sou uma pessoa dispersa. Nós vivemos numa sociedade fundamentalmente dispersa. Nós queremos muitas coisas muito rapidamente, nós queremos tudo, nós queremos já. Eu tenho uma nora, eu tenho várias noras, nós temos 4 filhos homens, né? Então as noras chegaram, né? E aí uma das noras, ela sempre quer muita coisa. Mas é interessante porque aí aconteceu alguma coisa que eu não lembro nem o que é. E aí eu fiquei preocupado com ela, porque alguma coisa que ela queria, que ela não tinha alcançado, que ela,
já esqueci, eu já quero outras coisas. Pronto, passou. E eu digo, e o besta eu, né? Que estou preocupado com ela, que tá, né, se perdeu alguma coisa. Diz, não, porque eu já quero outras coisas. Não, comigo é rápido. Nós vivemos numa sociedade e numa realidade assim, uma realidade de muita dispersão, onde a gente quer muitas coisas, mas não tem nada, porque elas escapam da gente como areia no meio dos dedos. A gente vive, como diz um sociólogo, a gente vive numa sociedade líquida, porque as coisas, né, escapam. Tem um filósofo dinamarquês, Kierkegaard, que ele fala que ser santo é querer uma só coisa. Ser santo é querer uma só coisa. E a gente, para falar a verdade, a gente quer muitas coisas. E por isso que a gente acaba não tendo nada. Porque aquilo que a gente tem escapa amanhã. Quem tem muitos sermões não tem nenhum. Para usar uma linguagem metafórica, assim, né? Uma parábola, né? Ser santo é querer uma só coisa. Tem um pastor, Messias Anacleto, é um pastor já de idade, da Igreja Presbiteriana Independente, lá de Londrina, e a gente estava num encontro de jovens, e ele disse, sabe, e ele já tinha, né, muitos anos de experiência, ele dizia, eu já não me pergunto tanto como as pessoas começam, eu quero saber como elas terminam. Porque a fé é uma longa caminhada na mesma direção. Como que essas coisas, né? O que a gente, no exercício da nossa liderança, traz? O que vocês trazem? O que essa igreja traz com a sua história? As igrejas aqui em São Gonçalo, né? É interessante que acho que uma das coisas que mais chama a nossa atenção, para quem não vem aqui muitas vezes para São Gonçalo, é a quantidade de igrejas, né? Aqui tem uma quantidade enorme de igrejas, né? Tem igreja para tudo que é cardápio, né? Nessa cidade. Eu estava lembrando do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo está em Atenas, né? E ele diz assim, vejo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então, quando, né, se eu estou chegando em São Gonçalo, a minha palavra seria, vejo que em tudo, vejo que em tudo vocês são bastante evangélicos. E então, quando Paulo falou isso, vejo que em tudo vocês são bastante religiosos, Paulo lhes falou de Jesus. Jesus é a resposta para aquela cidade, naquele contexto. Naquela realidade de Atenas, o nome, a palavra é Jesus. E foi isso que o Paulo falou. E eu fiquei me perguntando, bem, mas se eu estou vindo para uma cidade que vejo que em tudo vocês são bastante evangélicos, do que se carece saber em São Gonçalo? Né? Qual é? Paulo falou Jesus para os atenienses. O que eu falo para São Gonçalo? E de alguma forma a minha resposta é a mesma, do mesmo Jesus. Não fala nada diferente, fala de um outro jeito. Então, hoje, o jeito de falar de Jesus é um jeito congruente. É um jeito congruente, ou seja, é um jeito onde a gente não tem simplesmente, a gente não fala mais de um Jesus que as pessoas não conhecem, a gente fala de um Jesus que as pessoas já conhecem, não é? A gente fala de um Jesus que não é simplesmente uma palavra, a gente fala de um Jesus que é um estilo de vida, que é um jeito de viver, que a gente fala de um Jesus a gente fala de um Jesus que nos ensina a ser e a viver de um jeito tal que a gente transmita um estilo de vida
e um jeito de viver. Então, a gente podia dizer assim: Atenas carecia de Jesus do ponto de vista da evangelização. São Gonçalo carece de Jesus na perspectiva da santificação. São Gonçalo carece de santos. Há um tempo atrás, um amigo pastor disse assim, ele disse: é impressionante como o Brasil produz poucos líderes evangélicos que a gente olha para eles e a gente diz: nossa, esse é um santo. A gente produz muita gente que é boa de microfone. A gente produz muita gente que fala bem. A gente produz muita gente que sabe trabalhar performance, imagem. A gente produz muita gente que é um bom marqueteiro, por assim dizer, no bom sentido. Eu aprendi que, no bom sentido, a gente aprende a se colocar, a gente aprende a falar, a gente tem aprendido a ser um bom estrategista. Então nós somos uma igreja, e a gente tem visto isso nesses últimos meses, nessas últimas semanas, no Brasil, de uma forma muito intensa, onde a palavra evangélica está aparecendo muito, onde os líderes evangélicos estão aparecendo, onde a agenda dos evangélicos estão aparecendo. E a pergunta é se a sociedade brasileira está olhando para essas nossas lideranças e está dizendo: ali vai um santo. O que nós estamos transmitindo? Qual é a nossa congruência? Qual é a nossa rotatória? Onde as ruas estão chegando, as pessoas estão olhando e dizendo: então é isso, eu quero para mim. Então, São Gonçalo carece de santos, e o caminho da santidade se encontra no seguimento a Jesus. No seguimento a Jesus. Por isso que a igreja, ela não é uma igreja que fala de novidades. A igreja, ela fala sempre a mesma coisa. A igreja fala sempre de novo Jesus. E é essa palavra que dá sentido, que dá rumo e que dá orientação para a nossa vida. E para que a gente continuamente, seja vocês que estão aí mais jovens, seja alguns de nós que já estamos mais calejados um pouco, nós vamos sempre de novo nos voltar e encontrar a esse Jesus. E esse Jesus, ele não é abstrato. Esse Jesus, ele é absolutamente concreto. O Jesus que nós precisamos conhecer é absolutamente aquele Jesus que nós precisamos seguir. Não existe jeito de conhecer a Jesus senão seguindo a Ele. Só quem segue a Jesus sabe quem é Jesus. E ninguém que segue a Jesus pode não voltar continuamente aos evangelhos. Porque os evangelhos, eu estou falando aqui de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, são eles que nos fazem e nos falam sempre de novo de quem é esse Jesus. E nós aprendemos a ver quem é esse Jesus na medida em que nós seguimos a esse Jesus. Então eu queria ler um texto com vocês de Lucas capítulo 10. E eu vou ler esse mesmo texto hoje, amanhã, depois. Ou seja, eu vou ler o mesmo texto várias vezes, tá bom? Porque essa é uma das coisas que eu aprendi. Os evangelhos, eles precisam ser, como que a gente fala numa linguagem, na linguagem da vaca, ruminado. Ruminado, quer dizer, o negócio precisa ser, os evangelhos, eles não devem ser consumidos, eles precisam ser processados, eles precisam ser
ruminados. Lucas capítulo 10 é um desses textos que você precisa, e eu preciso, voltar a ler esse texto sempre de novo. Eu creio que uma das primeiras vezes que eu comecei a escrever, acho que a primeira vez que eu escrevi um pequeno artigo sobre Lucas 10 foi em 1975. Tudo isso? Você lembra? 75? Nada. Tinha nascido esse moleque, né? Mas veja, muito tempo. E eu ainda tenho um sonho. Eu ainda gostaria de escrever um livro sobre missão, sobre teologia da missão, baseado em Lucas 10. Já tenho várias coisas por aí, mas ainda não cheguei lá. Acho que de repente nem vai dar mais tempo, né? Porque o tempo está passando. Lucas 10. Está comigo? Eu estou lendo aqui nessa versão do Almeida, que é uma edição da Almeida que a Sociedade Bíblica acabou de publicar. Eles sempre estão publicando Bíblias novas, né? A gente acaba comprando essas Bíblias novas, mas essa aqui eu ganhei. Então diz assim, Lucas 10. Por isso, se algumas palavras são um pouco diferentes da sua Bíblia, não estranhe. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Se você tem a Nova Versão Internacional, por acaso, você vai ver que diz 72, tá bem? Mas é o mesmo Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar aonde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou aos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Até aqui a leitura hoje à noite. Como eu disse para vocês, eu vou voltar a Lucas 10, porque de fato Lucas 10 é um texto que a gente chama, é um texto central, é um texto que a gente chama paradigmático, né? O que você vai fazer com essa palavra, né? O que é um paradigma? Um paradigma é uma espécie de um modelo, é alguma coisa que você olha para esse paradigma, né? Para esse modelo, porque ele vai te dar sempre de novo elementos para você compreender o que é essencial. Nesse caso, para a gente compreender como a missão é essencial. Lucas 10 é um texto que a gente tem só em Lucas, ou seja, ele não é um texto que a gente chama de sinótico. O que quer dizer isso, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas. Você pega alguns desses textos e você vai ver que Marcos fala, Lucas fala, alguns textos até o João tem em comum. Lucas 10, só Lucas tem, porque só Lucas fala dessa passagem, desse grupo maior de pessoas, que são 70, dependendo dos manuscritos que chama, né, são 72, porque isso é assim, a Bíblia foi, né, a gente tem esse texto aqui, tudo bonitinho, certinho, né, mas esse texto, ele está baseado em textos muito antigos, vários textos, né,
muito antigos, então textos que eram copiados, e alguns deles, algumas vezes até a tradução fica um pouco difícil de você perceber o que o original dizia, não é? Então ali está 70, 72, ou seja, é um grupo de discípulos maior. Você sabe, né, que o grupo de discípulos de Jesus eram 12, né? Mas você também sabe que lá, quando chega em Atos, tem um grupo maior, né, 120. Então tem um grupo, digamos assim, intermediário, um grupo de pessoas que vai, né, acompanhando Jesus, que vai seguindo, né? Tem muitas mulheres que acompanham ele, porque entre os 12 a gente só tem nome de homens, né? E que é um grupo maior de pessoas, que Lucas fala aqui de um momento missionário, que é um envio. Esses 70, eles são 70, 72, eles são enviados, né? E eu queria ler esse texto de Lucas 10, porque não existe liderança que não seja missionária, certo? O que quer dizer isso, né? Que a fé cristã, ela é fundamentalmente missionária. O que quer dizer isso? É que a fé cristã, ela é fundamentalmente uma fé para fora, é uma fé que sai de você, é uma fé que alcança o outro, né? A fé cristã, ela é fundamentalmente uma fé para o outro, ela é missionária. A gente tem duas grandes religiões, por assim dizer, missionárias. Uma delas é o islamismo. O islamismo é missionário, que alcança outros, alcança de um outro jeito, né? Mas que alcança outros. E a fé cristã, ela é missionária, porque ela quer alcançar outros. Algumas religiões, elas são étnicas. O que quer dizer isso? Que elas se resumem a um determinado grupo de pessoas, né? a uma etnia. A religião, por exemplo, hindu, a religião hindu, ela é bastante resumida, né, à Índia, não só, mas muito à Índia, e ela é uma religião da identidade, né, indiana. A fé cristã, ela não é étnica, ela é uma fé missionária, ela é uma fé que sempre, ela nunca está satisfeita em ficar dentro dela mesma. E quando ela fica dentro dela mesma, ela azeda, né? Por isso que a gente diz que crente que não é missionário é chato, né? Porque fica achando picuinha. A igreja é saudável quando ela é uma igreja missionária. Por isso que toda liderança precisa ser uma liderança missionária. Então, nesse sentido, a gente busca uma congruência missionária, uma congruência que se transforma em testemunho para fora, para o outro. E Lucas 10 nos fala de alguns dos elementos que são assim centrais nessa caminhada de uma liderança missionária. A primeira delas que eu queria colocar para a gente é como esse texto começa. Depois disso, o Senhor escolheu. Depois disso, o Senhor escolheu. Assim começa esse texto de Lucas 10, mas não começa apenas esse texto de Lucas 10. Assim começa a missão. Ou seja, a missão, ela começa com Deus, e ela começa com Deus escolhendo. A gente tem uma palavra para isso, que a gente, né, aqueles estudantes de missão, né, que a gente chama os missiólogos, né, às vezes os missiólogos são meio missiolocos, né, mas assim, os missiólogos, os que estudam a missão, né, eles falam que a missão, ela é missio Dei, que é uma expressão em latim, que quer dizer isso, que a missão, ela é missão de Deus. A gente está precisando
afirmar isso de novo hoje em dia. A missão não é uma missão da igreja. A missão é missão de Deus. A missão não é a missão de uma agência missionária ou de um departamento missionário. Aqui vocês têm, né, um departamento missionário, né? Não, a missão não é simplesmente algo que a igreja faz. A missão é algo que a igreja é. A missão não é alguma coisa que a igreja né, terceiriza para um departamento. Por que isso é importante? Sabem por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a gente pensa que pode fazer da missão de Deus a nossa missão. E quando a gente pensa que pode fazer da nossa missão, quando a gente pensa que pode fazer da missão de Deus a nossa missão, a gente se torna arrogante e a gente já não tem nada mais a transmitir para o outro. Você está me entendendo? A gente começa... eu sou pastor por anos, né? Claro, é só olhar para a cara, né? Você vai perceber isso, né? Mas assim, a gente tem uma tentação de que as coisas da igreja, a gente estão com a gente consegue, a gente faz. Eu consigo, eu sei. Tem esse mesmo Eugene Peterson, que eu falei antes, né? Estou citando muito ele, né? Mas ele tem um livro sobre Jonas, o livro de Jonas. E nesse livro de Jonas, ele diz que Jonas não era um profeta novo, não. Jonas era um cara já maduro, já tinha andado muita quilometragem, e ele não achava que fosse direito que Deus dissesse para ele que ele tem que ir para Nínive e que ele não pudesse dar um palpite nessa coisa de Deus. E pudesse dizer, não, Deus, eu não acho que é para Nínive, não, eu acho que é para Tarsis. Ou seja, Jonas é um profeta que quer participar nas escolhas de Deus, e diz, Deus, vamos sentar na mesa aqui, a gente vai decidir junto. E Deus diz, não, Jonas, nessa mesa aí você não senta, essa missão é minha. Jonas, se eu deixar você sentar nessa mesa, você vai fazer besteira, Jonas, porque você não sabe fazer a minha missão. Porque a minha missão, só eu sei fazer. E se eu deixar com que a minha missão esteja nas tuas mãos, vai dar besteira a Jonas. Podia ser João também, né? Porque você só consegue fazer aquilo que você sabe. Você só consegue fazer aquilo que a tua humanidade permite, a tua humanidade caída permite. E você não vai conseguir resgatar ninguém, você não vai conseguir salvar ninguém, você não vai conseguir curar ninguém, você não vai conseguir expulsar demônios, Jonas. Você só vai ser um pouco mais de você, e as pessoas estão cansadas de ser um pouco mais de si mesmas. Nós precisamos de alguma coisa que vá além. Nós precisamos de Deus. Por isso que a missão, ela é missão de Deus. E a gente, o máximo que a gente participa na missão de Deus é ser escolhido por Deus. A gente não se oferece, porque a gente não tem nada para oferecer. É Deus que nos escolhe. Deus que nos escolhe nessa missão que é dele. Então é importante que a igreja saiba que a missão na qual ela está mergulhada é missão de Deus. É missão para a glória de Deus e é missão para a salvação do outro. E as duas coisas a gente não consegue fazer pela gente. É dom de Deus. E em segundo lugar, é muito importante que a missão seja de Deus e não nossa, porque a gente não gosta de sair do nosso ninho, a gente não gosta de sair do nosso lugar, a gente não gosta de gente que é diferente da gente. A gente basicamente quer gente parecida com a gente, porque o outro, ele nos assusta, o outro nos ameaça, o outro
O outro é o outro. Eu sou parte de uma igreja que bom, vocês já perceberam pelo meu sobrenome que eu sou de descendência alemã, né? Quem chama Steuernagel tem que ser de descendência alemã. Eu não sei o que essa nordestina maranhense faz com esse apelido, com esse sobrenome Steuernagel, porque de cara de alemão ela não tem nada. E a gente, aliás, passou uns dias a gente está vindo de João Pessoa, passou uns dias no Nordeste, e ela tá toda moreninha. Quando eu casei, ela era assim. Ela era baixinha e ela ainda é. Cabelo não é mais igual, era preto. Não sei o que aconteceu com ela. Né? Ela tinha 42 quilos, agora ela já tem 42,5. Não fala isso. Mas ela era bem moreninha. Aí ela foi viver em Curitiba e aí desbotou. Porque em Curitiba todo mundo desbota. E ela veio para Curitiba, e eu sou um desses. Bom, é quase que um anacronismo dizer que eu sou um alemão teimoso, porque não sei se tem alemão não teimoso, acho que tem, né? Tem os dois. Eu sou um alemão teimoso, então a gente casou, e aí, mas qual vai ser a nossa igreja? Uai, vai ser luterana, né? Eu era luterano, eu sou pastor luterano, e a Cileda, coitada, ela mudou para Curitiba, frio, e ela foi para a igreja luterana. Ela foi uma pessoa muito misericordiosa. Por quê? Porque a igreja luterana, ela é uma igreja de imigrantes, né? Ela é uma igreja que veio com os alemães que vieram da Alemanha. Claro, os alemães que vieram da Alemanha, né? Tá bonzinho, né? A igreja veio junto, então veio tudo, veio a liturgia, veio o altar, veio a arquitetura, veio a roupa clerical, veio o inário, veio os hinos, veio a Bíblia em alemão, veio todo o pacote. Então isso faz com que a igreja luterana ela seja uma igreja étnica, basicamente sulista, porque os alemães ficaram muito no sul do Brasil. Gente, para uma igreja étnica sulista, para que ela deixe de ser uma igreja étnica, precisa mais do que um parto. É muito difícil, gente, porque a etnia é um negócio muito forte, porque esse negócio da etnia, a gente se protege. E os alemães que vieram no sul do Brasil, eles se protegiam muito, eles casavam, né? Então eu fui casar com essa maranhense, avacalhou tudo, né? Porque os filhos agora chamam Silva Steuernagel, graças a Deus, né? Estão tudo misturado, a igreja mistura, a etnia protege. A gente não, e eu estou falando da etnia da minha história, mas você tem a tua história. A gente fica no mesmo clube, a gente fica no mesmo grupo social, a gente não gosta de sair em direção do outro. Então, se a missão for nossa, a gente só vai fazer clube e não vai fazer igreja. A missão é de Deus, porque Deus busca o outro, Deus gosta do outro. E graças a Deus, senão a gente nem estava aqui, né? Senão, não, é verdade, a gente nem estaria aqui. Deus é o Deus que busca o outro. E esse buscar o outro isso é da natureza de Deus. Deus gosta do outro. Senão ele nem nos teria criado, não é? Porque ele é suficiente em si mesmo. Por que Deus, o Deus que é suficiente em si mesmo, por que ele gosta do outro? Por que ele busca do outro? Porque ele é amor. E o amor busca. O amor se abre. O amor não é egoísta. O amor é missionário. Então, quando a gente fala que a missão é de Deus, é porque a igreja precisa querer o outro, a igreja precisa buscar o outro, a igreja precisa acolher o outro. E isso é um negócio que a gente está continuamente aprendendo. Lá na nossa igreja, a gente passou, eu fiquei incomodando um pouquinho, tá? E a gente acolheu uma família de refugiados sírios.
acolheu com uma missão que, né, assim, com essa ideia da igreja acolhe, no caso, os sírios, refugiados, para que eles pudessem achar o seu espaço aqui no Brasil, né? E depois de um tempo, esse projeto acaba, o projeto acabou, né? Os sírios já estão em casa alugada, estão se sustentando lá em Curitiba, né? Então, mas assim, qual é o meu medo? Eu acho que eu tenho razão no meu medo, é que a igreja diga, não, tá bom, já fizemos, agora não precisa mais. Diz, não, claro que precisa. Ué, tem venezuelano, não tem? Que precisa acolher, tem haitiano, não tem? Tem mais, tem. Como que você vai? Busca, mas a gente não quer. E Deus é o Deus que busca. E a gente precisa querer, porque Deus nos chama para isso. Por isso, aqui diz que depois disso o Senhor escolheu. Então, Deus nos escolhe. E Deus, como que Deus nos escolhe? E essa é uma das coisas fantásticas, não é? Porque na missão, na Missio Dei, posso usar essa palavra? Na Missio Dei, Jesus escolhe. E Ele escolhe assim como Ele foi escolhido. Veja que coisa é essa. Jesus escolhe a esses 72 aqui, assim como Ele foi escolhido. O que quer dizer isso? Olha só, João é muito bom nisso. João tem longas conversas no evangelho dele, especialmente no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17, são longas conversas que o João vai conversando. E nas suas conversas, o João, ele vai conversando com o Pai, e ele vai conversando com os discípulos. Então ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles, João 17, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração, diz João, no capítulo 17, citando a Jesus, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lá no versículo 25 diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Versículo 26, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Veja que há uma intimidade na relação da Trindade, na relação de Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E assim como essa Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente diz que essa é a Trindade de Deus era uma comunidade, né? Assim como essa comunidade decide o envio de Jesus, assim Ele escolhe a nós. Ou seja, nós somos escolhidos no seio da Trindade de Deus. Então, isso significa que a missão, ela não é simplesmente um programa, não é? Ela não é uma atividade. A missão não é uma atividade, a missão não é um programa. A missão é uma relação. A missão é uma relação com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E dessa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, nasce um ato de amor. E o ato de amor se manifesta no envio de Jesus, na encarnação de Jesus. Por isso que quando nós somos enviados,
Nós somos enviados como um ato de amor. E um ato de amor não para nós mesmos, mas um ato de amor para o outro. Então, a Trindade, ela é um movimento de amor para alcançar o outro. Que bonito isso! E é assim que Deus nos escolhe, para sermos com Ele parte desse sonho de salvação de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu. Essa é uma palavra que eu queria lembrar a você hoje à noite. A segunda palavra que eu queria lembrar a você hoje à noite é essa palavrinha que diz assim: peçam ao Senhor da seara. Ou seja, a incubadora, né? Conhece essa palavra incubadora? A incubadora da missão é a oração. Ou a gente podia dizer uma outra palavra, incubadora é uma palavra muito técnica, né? A missão, ela é aninhada na oração. Eu não sei, né, essa gurizada nova, você sabe que galinha choca, né? Galinha choca ovos, né? Quando eu era menino, isso já faz muito tempo, né? Mas a gente tinha galinha lá em casa, né? E de vez em quando dizia: não, essa galinha está chocando. E de vez em quando botava uma dúzia de ovos debaixo dessa galinha, né? E ela ficava sentada em cima daquela galinha, ó. Ficava sentada em cima dos ovos. E se ela fosse embora por muito tempo e ela fosse uma galinha não uma boa chocadeira, os ovos iam apodrecer, certo? Não ia dar pintinho. Então ela chocava, e dali nascia, né, os pintos. Ela chocava até o momento em que ela picava, certo? Os ovos, para que o pinto saísse. A missão, ela é chocada na oração. Deus aninha a missão. E no aninhar da missão de Deus, nasce algo novo. É muito interessante. Tem alguns textos, né? Nós pegamos Lucas 10, mas tem alguns textos que são, por exemplo, Marcos 3, Lucas 6, vários deles, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 9, acho que é no capítulo 9, que tem um momento onde Jesus convoca 12 discípulos, certo? Ele chama os 12. Lucas 6 diz assim, que Jesus subiu a um monte. Lucas 6, né? Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos. Isso é Lucas capítulo 6, né? E você fica pensando, estou vendo, cadê relógio? Tem algum relógio aí em algum lugar? Eu tenho um reloginho aqui, daqui a pouco eu termino, tá bom? 21h04, que hora eu comecei? Como é que eu vou saber que hora eu comecei? Então, eu estava falando de Lucas, certo? De Lucas 6. Vamos voltar para Lucas? Esquece o relógio, tá bom? Eu tô controlando aqui, não se preocupe. O Edivaldo me disse que tinha que terminar 9h30. Eu vou terminar antes, também não se preocupe. Quem sabe 30 segundos antes, mas então, veja bem isso aqui. Jesus diz assim, que Jesus passou a noite em oração. Jesus subiu a um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Como que você imagina essa noite? Como que você imagina a noite? Você consegue, né? Jesus achando um lugarzinho, vou passar aqui essa noite, né? Escapou dos discípulos, ou até falou para os discípulos: olha, eu vou ali, mas vocês não abram a boca, para ninguém me incomodar. Né? Ele passou a noite, achou um cantinho, né? Sentou. Não sei, será que ele levou alguma água? Levou alguma? Como é
que você imagina? É importante imaginar, ou seja, sabe por que é importante imaginar? Porque isso é muito real. A gente não está falando de Jesus voando, não, a gente está falando de Jesus subindo o monte, cansando, sentando e passando uma noite em oração. Ela é uma noite de conversa. Não é a oração lista de supermercado. Não é a oração que diz: então, pai, eu precisava aqui que você me desse, né, esses nomes aqui, que eu estou meio confuso, tá? Não é lista de... A nossa oração é assim, muitas vezes. Ela é uma oração, a nossa oração é interesseira, né? A gente quer alguma coisa, então a gente vai orar, né? Jesus não vai orar porque ele quer alguma coisa. Jesus vai orar porque ele quer estar com. Jesus vai orar porque ele quer estar na Trindade. Ele quer estar com. Então é uma noite de conversa. É uma noite de conversa com o Pai. É uma noite de conversa. A gente está falando na nossa linguagem, né? Essa conversa entre Jesus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é. Veja, agora eu estou precisando, né, juntar esse grupo. A gente sabia que eu ia juntar esse grupo. Eu andei observando, andei conversando com alguns, né, e vai. E é muito interessante essa coisa de que, né, de que na oração, na comunhão da Trindade, nasce o nome. Como é que esses nomes que estão aqui no texto, você vai ver aqui em Lucas capítulo 6, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, e assim os nomes vão. Como é que Jesus chega a esses nomes? Ele chega a esses nomes a partir da conversa na Trindade. E diz: pois é, gente, será que... Vamos, vem, você vai comigo? Jesus dizendo: pois é, estava pensando no Pedro. Aí o Espírito Santo diz: esse você vai ter dar trabalho. Diz: eu sei, mas eu queria que ele andasse lá comigo. Você que sabe, né? Mas vamos com ele. E o Judas, hein? E o Judas. Ou seja, esses nomes que vão surgindo, em primeiro lugar, são nomes. A missão de Deus tem nome. Ela não é, Deus não nos envia para uma missão para vender um produto, Deus nos envia com nomes. Nós somos, no reino de Deus, todo mundo tem nome, e Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe quem nós somos. Então, da oração nasce um nome, 12 nomes, e é com esses 12 nomes, que Jesus vai, né, construir esse grupo de discípulos. E eles não são nomes perfeitos, eles são nomes atropelados, atrapalhados, os dois, né? Eles são, é difícil, não vai ser bonito, mas gente, pensa comigo, se Jesus só escolhesse pessoas, né, que fossem assim, o que eu diria, assim, que fossem bonitinhas, perfeitas, só viesse, ele não iria escolher ninguém, né? Mas ele chama pessoas atrapalhadas. Por que você acha que você é um discípulo? Porque você é atrapalhado. Ou você acha que sabe tudo, que tem tudo certo? Não. Os discípulos são um bando de gente confusa, atrapalhada. Nossa, eles não entendem as coisas de Jesus. Você já viu gente mais atrapalhada que discípulo? A gente pensa que discípulo sabe tudo. Gente, me fala nas escrituras a partir de quando que eles começaram a saber alguma coisa. A partir de Atos, né? A partir de Atos, porque até na crucificação, até depois da ressurreição, eles ainda estavam atrapalhados. Deus constrói o seu reino. Deus escolhe pessoas para participar da missão dele,
pessoas como você e eu, pessoas atrapalhadas, atropeladas, confusas, e ele chama, e no amanhecer daquele dia, ele chama esses 12, e ele diz: venham, 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 eu quero que vocês estejam comigo, eu quero que vocês andem comigo. Quando Jesus não nos chama, desculpe, Jesus não te chama para um exercício de liderança. Jesus te chama para o discipulado. No discipulado, você pode até exercer liderança, não é? De diferentes maneiras, porque na igreja tem líder de tudo que é tipo, e tem espaço para diferentes ministérios, e todos são dignos, todos são dignos. Não tem hierarquia de valores no reino. Todos os discípulos são iguais, e eles vêm e estão com Jesus. E então, nessa outra palavra, e esse é o meu último ponto, eu prometo, quando Marcos fala sobre isso, porque Lucas diz que Jesus subiu ao monte para orar, passou a noite, chamou os discípulos pela manhã, quando amanheceu o dia, chamou os discípulos. Marcos fala em Marcos capítulo 3, fala que Jesus subiu ao monte, Marcos 3,13, e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então diz assim: escolheu 12, designando-os apóstolos. E veja o que diz. Eu não sei se você já percebeu esse negócio aí, como que continua o texto. Diz assim: para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. E logo depois vem os nomes dos 12. Importante, os nomes estão lá. Mas você sabe que esse texto, eu olhei esse texto já muitas vezes, né, na minha vida. Você também já olhou esse texto. Mas você sabe que demorou para eu perceber essas palavrinhas que diz assim: para que estivessem com ele. Ou seja, para estarem com Jesus. A primeira coisa que Jesus chama os discípulos é para que eles estejam com ele. Quando a gente fala da missão, a gente muitas vezes pensa em ir, né? E aqui logo depois continua, né? Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, né? Há um momento de envio, só que a gente pula para o envio tão rápido, né? Eu sou fruto dessa escola que já vai para o envio. Nós temos mais que fazer, né? A gente não sabe o que é essa coisa que Jesus diz: olha, eu queria que vocês viessem e estivessem aqui comigo. Venha para estar comigo. Você sabe fazer isso? Você sabe? Eu não sei não. A Cileda sabe mais do que eu. Porque eu sou inquieto. Eu sou, como diz uma cunhada minha: ô Valdir, você parece que tem formiga na bunda. Né? Porque eu vivo para lá, eu não tenho paciência. E então Jesus diz para mim: Valdir, você é uma Marta miserável. No caso, o Valdir, não a Marta, né? Porque você conhece aquela história da Maria e da Marta, não é? Eu sou Marta. A missão, muitas vezes, ela acha que ela é Marta. Ela é uma missão que tem agenda. Ponto 1, 2, 3, vamos fazer. E aqui Jesus diz para os discípulos: olha, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é não fazer nada. E eu ia dizer: ô Jesus, não tem nada para fazer? Nós vamos ficar aqui sentados? Aqui, olhando um para a cara do outro? Olha lá, olha a multidão lá embaixo, olha os enfermos, olha os demônios lá, né? Você não vai fazer nada, Jesus? E Jesus diz: Valdir, respira fundo, senta, te aquieta, menino, porque a minha mãe que contava, né, que ela, quando eu era menino, ela e meu pai
pai vinha, né? Meu pai vinha, trabalhava fora, então naquela época podia vir para casa, né? Vinha de bicicleta para almoçar, vinha da firma, né? Da empresa, ia em casa almoçar. Então minha mãe diz, olha, minha mãe que contava, né? Que antes do almoço ela me dava banho rápido. Eu era moleque, me sentava na mesa e dizia, não sai daí, para que eu tivesse limpo na hora que meu pai chegasse, porque se eu pulasse da mesa, ou pulasse daquele lugar, eu já ia fazer alguma estrepulia, bobeia, se eu achasse uma valeta eu já estava caindo. Gente, muitas vezes a igreja quer fazer missão assim, caindo na valeta. A gente faz missão assim, como se a missão fosse fruto de alguma coisa, que é um produto que a gente vende e que a gente ganhasse comissão. E a missão não começa com nenhum produto. Aliás, a missão nunca pode ser transformada em nenhum produto de venda. A missão, ela nasce, ela é aninhada na Trindade. A missão, o nome nasce na conversa da Trindade. E então Jesus vem e nos convida para sentar aos seus pés, para estar com Ele. Assim que a primeira palavra na missão é ouvir. Escuta, escuta. A gente não tem nada para dizer se a gente não escutar. Gente, nós somos uma igreja evangélica que não gosta de escutar. Nós somos uma igreja evangélica que fala muito, grita. Nós temos muitas palavras. Nós gostamos de microfone, nós gostamos de alto-falante, nós gostamos de bateria, nós gostamos de música alta, nós gostamos de barulho, nós gostamos e nós achamos que a obra de Deus se faz com volume e com quantidade. Mas com volume e quantidade, o máximo que a gente faz é programa. Mas Deus não nos chama para um programa. Deus nos chama para uma relação de vida com Ele. Deus nos chama para uma congruência, que é o encontro entre aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos e aquilo que nós vivemos. Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para sermos santos. E os missionários de Deus não são os que vendem o produto da moda. Os missionários de Deus são aqueles que vendem a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela tem um nome. E esse nome é Jesus. E na santidade de Deus se expressa o amor de Jesus. Por isso, amanhã à noite a gente vai falar sobre o ID, não é? A gente vai falar, mas antes de falar sobre esse texto, mais sobre esse texto, sobre ir para ir, eu queria convidar você para se aquietar aos pés de Jesus. Eu queria convidar você para uma nova escuta. Uma escuta que tem a ver com a afirmação de Deus para nós. Numa escuta onde nós pudéssemos ouvir de novo Deus dizendo, assim como o salmista disse, que Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe. E nós possamos ser lembrados de que nós somos conhecidos por Deus e de que as misericórdias de Deus são absolutamente profundas e ricas na nossa vida. Eu queria que a gente nessa escuta pudesse deixar com que ecoasse a palavra de Deus quando ele disse para o profeta Isaías: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, não temas. Que a gente pudesse de novo escutar essa palavra de Deus que diz: fique tranquilo, eu sei o teu nome,
sei o que me custou te resgatar. Tu és meu. Eu queria que a gente ouvisse de novo a oração de Jesus, quando ele diz que os meus discípulos sejam como eu e o Pai, um. Que os meus discípulos sejam um. E que eles aprendam a viver em comunidade. E ao aprender a viver em comunidade, eles sejam testemunhas para que o mundo creia. Porque o mundo crê a partir da unidade da fé, na comunidade da fé. Que a gente ouça de novo esse convite para essa comunhão profunda. Que a gente ouça de novo essa palavra, sonho, gemido de Deus, quando ele diz para o profeta: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Esse lugar onde nós, aos pés de Jesus, vai nos lembrar de quem Deus é. E vai nos lembrar de que Ele nos chama pelo nome, porque Ele nos quer, porque Ele nos ama e porque Ele nos quer resgatar. E que pelo nosso nome nós somos chamados a nos transformar numa comunidade. E só essa comunidade, inspirada na comunidade da Trindade, é que tem o direito e o espaço de ouvir a voz de Deus que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós. E só então nós temos o direito de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a sua oração de escuta? O que é que você está precisando escutar? O que é que Deus vem querendo falar por você, para você, mas você não tem tempo? O que é que Deus está querendo falar para você, mas você está fugindo, porque você não quer escutar? A missão nunca pode ser fuga. A missão, como fuga, sempre acaba em Tarsis, para usar a linguagem de Jonas. Mas Deus nos escolhe para ir a Nínive. E Nínive se converte, não por causa do profeta, mas por causa de Deus. E Deus quer chamar também a nós. A importância de que a gente escute. Escute, em primeiro lugar, não algo para fazer, mas escute o convite para ser. O que Deus espera de nós é que nós sejamos marcados pela congruência, a rotatória, onde os caminhos chegam e a gente é moldado por Deus, pelo Espírito de Deus, para que a gente seja corpo de Cristo. E que tudo aquilo que nós somos, fazemos, dizemos, aqui e longe, seja uma expressão da glória de Deus. E que aqueles que nos veem olham para nós e dizem: lá vai um santo. Não porque nós sejamos tudo resolvidinho,